Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sabadão. Hoje eu tô até de quadriculado porque hoje tem quadrilha, mas é junina. Calma lá. Olha a cobra. Sai pra lá. Olha o fogo, olha a chuva. Aí vai que vai. E dança pra cá e dança pra lá. Apesar que não é dança, mas teve o ensaio do menino na escola, né? Então nós vamos ver como é que ficou essas danças. É brincadeira, é mais brincadeira do que dança em si. Hoje é dia 11/6/2022. Eu fiquei feliz que o pessoal tenha gostado da aula que eu dei no canal do Flávio. Eu fiz um esforço, gente, vocês não têm noção. Vou contar, bastidor é bastidor. É sabadão, filho, mas sabadão é fofoquinha. Fazendo até live mais tarde, porque eu tive que acordar 8 horas hoje, pelo amor de Deus. Nossa, tô gravando agora, é 8h50. Vocês vão ver aí umas 10 horas, 10 e pouquinho. E aí, o que acontece? Para eu poder dar aula, eu preciso da lapela, que é o microfone que eu uso, que é esse aqui, ó. É aquele que eu ponho na roupa, né? Que espeta na roupa. Só que é o seguinte, os computadores novos, eles só tem uma entrada. Só que eu tenho que ter a entrada disso daí e do fone de ouvido, porque se eu deixo sair na caixinha de som da microfonia, ele entra o som da outra pessoa falando no próprio microfone, da microfonia. Aí eu falei, rapaz, e agora? E aí eu tentava colocar aqueles fones de ouvido celular, só que eles vêm com esses fones de ouvido aqui, ó. Eles vêm com o microfone, aqui fica o microfone junto com o fone de ouvido. E quando vem junto, desabilita a lapela, que é o microfone de prender na roupa. Moço do céu, isso porque usando um divisor, né? Você espeta um fiozinho que divide duas portinhas para poder funcionar, porque são dois equipamentos separados. Aí eu peguei e perguntei pra minha esposa, falei, olha, você não tem um fone de ouvido que não tem microfone? Ela, eu acho que não. De repente eu mexendo lá, ela achou um. Aí tem esse aqui que eu ando usando. Falei, ó, que beleza. Então, me empresta aí pra testar. Quando eu coloquei, saiu o som só de um lado, não saía dos dois. Aí eu desci aqui a rua, tem uma barraquinha aqui que vende essas coisinhas, né? Atravessei a rua, fui na barraquinha lá, o cara tem aqui 12 conto. Falei, daqui isso aqui, vou comprar um trem desse aqui. Aí comprei, trouxe, espetei igualzinho, só sai som de um lado. Falei, não é possível, pai, deve estar tendo algum problema. Eu vai saber o que é. Aí, por cargas d'água, eu falei, bom, eu vou reiniciar o computador e vou ver o que é. Na hora que eu reinicio o computador pega e detecta tudo e o som sai para os dois lados. Ai, meu Deus do céu, vai entender as coisas de informática, pai. O Windows não detecta os dois, só detecta um e não tem o que faz funcionar os dois. Quando eu reinicio o micro, ele começa a funcionar. Sabe coisa louca, absurda, assim, que não tem nada com o que ver? Pois é, e deu certo. E funcionou. E eu consegui dar tipo de aula, foi aula explicando um pouquinho de uma possibilidade que pode acontecer num reset mundial, porque o pessoal fala tão nova ordem mundial, que os non. Moço, pra mim vai acontecer só depois que os poderosos partir, né? Foi o que eu falei na live lá. Só depois que desencarnar tudo aqui é que a coisa vai mesmo vingar e a coisa vai fluir. Enquanto esse povo estiver tudo vivo, esses caras estão tudo com 89. Tem aquele Bezos, o Soros, são tudo pessoas idosíssimas. E o povo vai começar aprendendo que não é bem assim, não é um dono do mundo. Ele só olha os personagens dos Estados Unidos, mas tem personagens na Rússia, tem personagens na Índia, tem personagem espalhado pelo planeta inteiro, até no Brasil você tem gente poderosíssima, com dinheiros assim, incrível. Bom, e dentro disso vai fluindo as coisas e vamos que vamos. Eu espero que o pessoal tenha gostado, porque eu acredito que lá no canal dele foi a primeira vez, acredito, né? Não sei porque eu não acompanho muito. Acredito que seja a primeira vez que tem a aula, de fato. Eu pegando o giz, escrevendo, pegando a lousa, escrevendo e dando aula. E deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus, deu tudo certo. Ele ficou feliz também, que isso é uma das coisas importantes. E a meta de trazer mais pessoas para o nosso canal
parece que deu certo, porque só ontem entrou 100 pessoas. Só ontem, de ontem para hoje, porque eu abri no hoje, então de ontem para hoje entrou 100 pessoas novas. Então nós temos 100 visitantes novos, principalmente no canal principal, e algum tanto que deve ter vindo para cá também. Eu fico muito feliz com isso. E que a gente chama, né, do jacaré, né? Entrou jacaré porque a gente faz a transformação, né, do jacaré, que é o complexo reptiliano, que é o cérebro reptiliano, transformando em algo mais aberto, que de possibilidades e tudo mais. Bom, dito a fofoquinha da live de ontem, que eu fiquei feliz, muito feliz por sinal. Hoje tem festinha junina. Tomar muito cuidado aonde tiver muvuca, eu vou zarpar, ficar meio que isolado em algum lugar. Vai ser num clube, nunca fui nesse clube, vai ser mais uma coisa que eu vou conhecer aqui na minha cidade. O clube chama Clube das Andorinhas, e o nome Andorinhas é o nome da cidade, é o seu bichinho, é o símbolo da cidade, que é uma andorinha, porque Campinas sempre foi a cidade das andorinhas. As andorinhas sumiram, não tem mais andorinha nenhuma aqui em Campinas, eu não vejo mais nenhuma, e elas eram lindas, elas voavam em bando e tinham voos rápidos, elas eram incríveis. Sumiram todas, agora só tem pardal. Tem que trocar a cidade das andorinhas para pomba e pardal, porque é o que tem aqui, é pombinha e pardal, é o que mais tem. Impressionante. Bom, dito isso, vamos entrar para as nossas muvuca? Vamos entrar para nossas muvuca aqui. Vamos lá. O que tem de notícia aqui, professor? Vamos lá. Infomoney. Prestem atenção. Saiu ontem os números da inflação dos Estados Unidos. E a inflação, vou ler o título da notícia que saiu aqui na Infomoney. A inflação nos Estados Unidos atinge maior nível em quase 41 anos. E o presidente dos Estados Unidos lá na cúpula, imagine a pressão que ele recebeu, hein? Intensifica apostas de Fed agressivo e eleva a aversão ao risco no mercado. Como assim, aversão ao risco ao mercado? Porque é o seguinte, os Estados Unidos, daquela aula que eu dei ontem, os Estados Unidos é um dos que mais tem dívida no planeta. É o país mais endividado. Quando o juros está no zero, aquele empréstimo, eu peguei o empréstimo, mas ele não sobe, o valor fica sempre igual. Eu falo, é a mesma coisa eu pegar um empréstimo de 10 mil, passar 10 anos, eu vou pagar o empréstimo, ainda é 10 mil. Vocês estão entendendo? Assim é lindo, é maravilhoso. Só que os juros lá começou a subir. Os juros lá começou a subir. Então o lugar que era um país que eu guardava o meu dinheiro não numa empresa, mas em um país emprestando dinheiro para os Estados Unidos, já está começando a virar não bom negócio. Mas, poxa, vai pagar juros, agora vai pagar 0,5%, agora vai pagar 1%. Olha que coisa abençoada, que coisa linda, não é? Só que não é bem assim. Por quê? Se eu pagar 0,5%, que é o que já está sendo agora, e depois pagar 1% para o pessoal, da onde vai tirar esses juros de inflação? Porque a dívida dos Estados Unidos, que vamos supor, tá? Não sei qual que é o valor exato, mas vamos supor que é 10 trilhão. 10 trilhão não, vamos falar que é 100 trilhões. Subiu 1%, não é mais 100 trilhões, ficou parado 100 trilhões por 10 anos. Não, agora é 101 trilhão. Depois vai ser 102 e tanto, porque é juros em cima de juros. E aí? Como é que funciona isso? Aqui no Brasil tem que ficar pagando juros porque nós temos um juros violento. E lá que não tinha e era uma reserva, um lugar de guardar dinheiro. É como se o país, os Estados Unidos, começasse a pegar mais e mais empréstimo, apertar mais e mais. Você sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos? Eles não vão ter dinheiro para pagar funcionário. Aliás, já não estão tendo, né? Já estão tendo que mexer no orçamento 2 vezes no ano. Eles estavam com problema de pagar o funcionalismo dele
de novembro para frente. Depois passou para setembro para frente. Agora já está agora em junho, julho. Vai parecer deles terem que fazer aprovação no Congresso. Deve estar para estourar agora. É junho, é julho, é para agora. Para eles poderem pegar empréstimo, fazer dívida para poder pagar os funcionários. Ah, então eles também estão tendo problema com funcionalismo público? Pois é. Os Estados Unidos com problema de funcionalismo público, o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente falar, olha, o governo não vai mais poder pagar mais nada, vamos mandar tudo embora e cada um se vira por si. Será que vai chegar nesse ponto? Parece que sim. O Brasil pode chegar nesse ponto? Parece que sim. Então o governo vai ficar fazendo o quê? O governo vai virar um banco para gerir lei e aposentadoria. Vai ser um processamento de leis e aposentadorias. E cuidar da parte de segurança. O resto, saúde, educação, tudo isso, gente. Vocês escutam o que eu vou falar para vocês. É capaz de chegar assim que nem um foguete e sem retorno. Deixa eu... Vai espiar ou não? Pior que não tem sol para olhar. Hey, vai lá, Dogumaca! Olhei pro sol artificial que é a luz. Então, nós estamos numa situação muito perigosa, aonde não é um problema de um paizinho igual, o problema é só no Brasil, o problema é só na Coreia, o problema é só lá na Israel, o problema não, moço. O problema agora é do planeta. A grande questão era sobre o ritmo de alta de juros a partir da reunião de setembro. Com o novo dado, as chances de aperto agressivo aumentam. E eles querem aumentar só em setembro? Vai ter que antecipar isso aí, hein? Se o Banco Central Europeu já havia azedado os mercados na véspera a aumentar o seu tom de preocupação com a inflação e não descartar um aumento de taxa em até 0,5%, em setembro, os dados da inflação ao consumidor dos Estados Unidos contribuíram ainda mais para a aversão ao risco global, levando uma queda generalizada dos mercados acionários. Meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. O índice de inflação nos Estados Unidos subiu 1% em maio. Vocês têm noção, Estava estimativa de 0,7%, que é altíssimo, 1%. 1% no mês, nós estamos falando de 12% ao ano de inflação. 12% ao ano, nem o Brasil tem. Nem o Brasil tem. Eles estão tomando o gostinho do que a gente tinha. Vocês têm noção do que é isso? O povo americano não tem gatilho igual nós temos de subir o salário mínimo, de subir as coisas. Não tem. O americano é diferente aqui do Brasil, que tem que vir o sindicato e aumenta... Todos os sindicatos aumentam o salário de todo mundo todo ano. Não, lá não tem. Sabe o que acontece lá? Você tem que negociar o seu salário. Você sabia que um funcionário que faz a mesma função não precisa ganhar a mesma coisa? É negociado. Eles oferecem a mesma coisa, mas você pode negociar. Você pode chegar e falar assim, eu quero isso, mais uma bicicleta. Então, tá bom, uma bicicleta. Mais um carro. Tá bom, um carro. Você negocia coisas. Nos Estados Unidos é assim, as Nações Unidas é assim, você vai entrar nas Nações Unidas, você negocia o salário, você negocia o step. Não, mas me coloca no step tal, porque tal, assim assado. A posição, beleza, mas... E aí você tem diferenças. Engraçado, né? Porque a gente está acostumado com a lei do Brasil, com as coisas do Brasil. O americano vai penar, moço. Pensa num mundo de... favelado que vai ter lá nos Estados Unidos. Favelado no sentido de mendigo, não de favelado igual aqui no Brasil. Porque o favelado aqui no Brasil é a pessoa que tem a sua casinha e tá morando adaptado. Lá nos Estados Unidos, eles vão morar adaptado, por isso que eu falei que é um favelado, eles vão morar adaptado a uma situação de degradação, só que na rua. Eles não vão ser igual o mendigo do Brasil, que ainda tem um lugar para ser amparado ou coisa. Eles vão ser jogados numa situação calamitosa. Por quê? Porque aluguel lá é caríssimo. Preço de imóvel lá é caríssimo. E para resolver essas palhaçadas, essas coisas, precisa fazer com que o preço dos imóveis dissolva, vá para os valores mais baixos que pode existir.
E eu vou falar uma coisa para você, o Brasil está precisando fazer uma coisa similar, viu? O pessoal vendendo casa velha pelo valor de uma casa que eu construiria nova. Se eu comprar um terreno e construir, vamos lá, compra um terreno, tem um terreno aqui, 150 mil, 200 mil vai o terreno caro, hein? 200 mil terreno. Eu para construir uma casa bonita, tipo de condomínio fechado, bonita, 500 mil. Então dá 700 conto. Eu chego aqui num bairro do qualquer coisa, uma casa velha de 40 anos, os caras vendendo por 700 mil. Filho, a casa já está usada, eu tô construindo uma casa, é um carro zero, é igual um carro. É um carro zero, o carro zero custa 700 mil. O carro usado custa 100 mil, 200 mil, filho. Você quer vender o carro usado pelo carro zero? Não. Esse está sendo o gigantesco problema aqui no Brasil. As pessoas estão falando que o preço é via metro quadrado. Não é. O preço de novo é diferente de zero. Se você pegar uma casa velha e reformar ela e transformar ela em uma nova, beleza, ela vale igual nova. Mas se não, não. E o povo tem que entender isso. O brasileiro fica com esse negócio de não vender porque, eu tenho 10 imóveis, tá para vender, já faz 5 anos e não vende, tá 10 anos e não vende. Moço, você vai ter que abaixar o preço. Você vai ter que abaixar o preço para vender. Se você precisa disso, corre. Você sabe por quê? Porque se você não fizer o que você não vender, a hora que estourar a bolha, as casas, moço, vai voltar a valer 50 conto. O espiritual já pegou e falou pra mim, eu queria comprar tanto uma casa, né? Porque eu moro num apartamento com alguns andares. O espiritual falou, meu filho, espera. Logo o seu dinheiro dará para comprar umas 3 casas. Eu falei, sério? Eu não consigo comprar uma e meu dinheiro vai dar para comprar 3? Vocês estão entendendo o que está para acontecer ou não? Pois é. Então se preparem, porque isso que está acontecendo nos Estados Unidos é gravíssimo. Ele não é grave, é gravíssimo. Porque não é um problema nos Estados Unidos. A Europa também está. E não é só um problema de inflação, é um problema de alimento. Olha só o que saiu no jornal The Daily Digest. A grave crise alimentar que está por vir no mundo todo. A crise alimentar não chegou, ela está para vir. Você tem noção ou não? A crise alimentar, ela está para vir. Você acha que não tem nada a ver? Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre. A tempestade perfeita para uma crise alimentar. Todas as condições existem. Uma guerra na zona do mundo que mais produz trigo, problemas na cadeia de abastecimento, ainda derivados da pandemia do Covid, alterações climáticas que têm prejudicado as colheitas. Especialistas alertam, é muito provável que o mundo esteja prestes a sofrer uma grave crise alimentar. E não é só grave crise alimentar, é uma grave crise energética também. Não é só de alimento, é também de energia. Ontem o petróleo caiu um pouquinho, né? Voltou para 121. Nossa, de 124 para 121. Está altíssimo ainda, mas pelo menos deu uma diminuidinha. E por que tem essa crise que pode agravar mais ainda? Será que pode agravar mais ainda? O próprio Brasil já está se adaptando para plantar mais trigo, outros lugares do planeta também tá. Pois é, mas não é só isso. Olha só, saiu na Infomoney. América do Sul, só a América do Sul, pode perder até 17 trilhões de dólares por mudanças climáticas até 2070. É o que aponta o estudo global The Turning Point, um novo clima econômico na América do Sul, realizado pela consultoria da Deloitte. Deloitte é uma grande empresa de auditoria. Caso não sejam controladas as mudanças climáticas, poderão levar a perdas econômicas de cerca de 17 trilhões na América do Sul, entre 2021 e 2070. Então, esse valor, 17 trilhões, tem que ser diluído durante todo esse período. Então eles estão falando que nesse período nós vamos ter problemas climáticos seríssimos no planeta. E vai mesmo.
E vai mesmo. E eu falei num vídeo no Extra de ontem que os ipês estão florindo em época que não era para florir. E tem gente falando, sim, eu sempre vi. Não, você acha que sempre viu, moço. Ou você tem um lugar que você água ou não água como deveria. Eu tô falando daqueles lugares aonde tá ali já faz anos e anos e anos. E eles não costumam florir, eles costumam florir na primavera. Por quê? Porque sai o frio e as abelhinhas podem sair dos ninhos dela para fazer polinização. Tudo que é derivado de flor precisa de calor para que as abelhas saiam voando. A abelha não voa no frio. Quando voa é uma ou outra. Elas entram em estado de guardar, depois que guardou a sua energia, para o inverno. Então não é à toa que ela junta mel, ela faz esse processo para juntar a sua comidinha para o inverno, porque ela sai muito menos. Se sai muito menos, quebraria todas as produções. Vamos lá. Eu peguei e falei inclusive da Pocã. É óbvio que a minha região, eu falei aqui da Pocã porque nossa região ela é líder do planeta de citricultura. Tanto é que tem cidade aqui próxima na nossa região que chama Limeira. Olha, de Lima, laranja Lima, Limeiras. Gente, e aqui eu fui ver até estudo de universidade, falou que começa a produção em agosto e setembro. Pelo histórico, pelo agosto e setembro. E tem outras medidas que eu já falei, Pocã. Aí o pessoal, aqui tem a Charmute. Charmute não é Pocã, é outra vertente. Essa daí dá em outro período do planeta. As pessoas misturam um pouquinho. Eu comecei a ver comentário no Extra. Aí eu falei, gente, esse povo não estuda, acha que é uma coisa e vem falar outra coisa. Vem falar que é mexerica. Não, mexerica, Pocã. Tem mexerica, Charmute, mexerica, não sei o que. Mexerica é aquela que mexerica, que você abre as cascas na mão. E você tem as derivações, que são as classificações. Então você tem o limão siciliano, é diferente do limão galego, que é diferente do limão vinagre, que é diferente do limão Tahiti. Certo? E cada um tem uma época? Cada um tem uma época. Agora, também não pode você falar que as plantações aqui estão em outra época. É claro, se eu pegar e colocar um fertilizante X ou Y, eu forço a floração. Quem tem florzinha em casa sabe que você tem tipos de fertilizantes para estimular a floração. Ou seja, fazer com que flore antes do tempo. Eu estou falando daquela que a gente tem que olhar e acompanhar a árvorezinha da nossa chacrinha, que ela fica naquela terra seca danada, que ninguém água, que ninguém põe fertilizante e ela tem que dar flor na hora que Deus manda ela dar flor. Essa daí. E sabe o que aconteceu? Essas daí mudaram o tempo delas também. Pois é. E eu só observando. Então você tem momentos diferentes, você tem períodos, e a gente vai olhando esses períodos mexendo. Ou seja, as questões climáticas estão acontecendo. Só que, como o problema disse aqui ia começar 2021 até 2070, eu vou falar uma coisa para você. A tecnologia vai suprir tudo. Eu já vi gente que está colocando aquelas bolinhas de silicone, está comprando toneladas e toneladas daquelas bolinhas de silicone e colocando, misturando tudo com terra. Você fala, nossa, uma química no meio da terra, misturando tudo com terra, fazendo o cultivo, porque quando chover, aquela bolinha vai absorver aquela água e vai ficar alimentando toda a plantação. Inclusive, viu, como é que pensa? Eu tô vendo um programa no Facebook, rapaz, uns videozinhos, o cara chama os outros de orelha seca. Viu, orelha seca? Se você tem um negócio de plantação, cavuca em volta das suas plantas e joga um monte de bolinha de silicone, que ela mantém sempre úmida, sempre bonita, para todos os tipos de plantinha. Pra você não ter que ficar aguando todo dia, você bota um negócio desse aí, o dia que você precisar viajar, você consegue deixar 2, 3 dias sem precisar aguar, porque ela já consegue tirar uma aguinha das bolinhas.
Estão fazendo isso? Estão fazendo isso. Interessante, interessante. Então, a tecnologia ela vai acompanhando. Eu já vi lugar... Presta atenção no que eu já vi. Eu já vi uma área de teste deles cavucarem, assim, tirarem toda a terra, mas assim, tenta imaginar mais de quarteirão, coisa assim, monstro. E eles pegar e colocar um monte de lona... Fundo, os caras fundou mesmo, fundou bastante. Aí eles pegam de novo e jogam a terra de volta. Você sabe pra quê? Pra quando chover, a água não sair dali. Ficar ali como se fosse um bolsão de água, uma coisa de água ali pro lençol freático. Então tem um monte de forma de fazer coisas. Claro que é caríssimo, era só um estudo que eles estavam fazendo, mas eles estavam vendo de possibilidade de hortas que precisam de muita água, tipo alface, essas coisas, né? Então eles estavam fazendo esses testes. Mas eu acho que o silicone vai muito melhor. Para quem planta alface, eu já vi. E funciona, hein? Funciona, hein? Tanto é que tem até o hidropônico, né? Ou seja, mergulhado na própria água. Vamos lá, dando sequência. Infomoney. Mesmo sob preço congelado a 90 dias, ou seja, nós não temos reajuste a 90 dias, do que? A defasagem da gasolina chega a 19%. O preço do combustível já derrubou 3 presidentes da Petrobras, a estatal de economia mista controlada pela União. Meu querido, se a gasolina tá aqui tá R$7,00. Se subir mais 10%, vai subir 70 centavos. 20%, R$1,40. 19%, vamos falar que é R$1,40 mesmo, vai R$1,30 e pouco, R$1,40. Então, se tá 7, vai subir mais 19%, a gasolina teria que ir então para de 7 para 8,40, 8,30. Mas aí não dá para abastecer. Pois é. Você sabe quanto é que tá o litro da gasolina? Eu estava vendo ontem a reportagem no jornal da Band. Sabe quanto é que tá o litro da gasolina na Inglaterra? O equivalente a R$12 o litro. R$12 o litro. A gasolina do Brasil está barata. E o povo lá passando fome. Agora, pô, professor, mas aqui o nosso salário é muito pouco. Pois é. Por isso que eu falo para vocês que precisava controlar a questão do câmbio. Deixa a gasolina subir os 19%, mas faz o câmbio cair 20% na mesma proporção. Aí a gasolina fica no 0 a 0. Só que a renda sua aumenta. A gasolina não sai de onde está, fica no 7. Só que a sua renda, o seu poder de compra aumenta muito mais para as outras coisas. Você vai pagar muito mais barato numa batata, muito mais barato no trigo, muito mais barato no óleo, muito mais barato porque o seu dinheiro vai valer. Infelizmente não pensam assim, os governos não pensam assim. É aquela coisa, né? Se pensar assim, diminui um pouquinho a receita. Mas vale a pena. Vale a pena. Infomoney. O diretor da Petrobras defende prática de preços de mercado para os combustíveis. Ele fez as declarações durante o 16º Fórum IBEF Óleo e Gás e Energia 2022, nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Ou seja, o diretor já vai entrar, o presidente novo já vai entrar com um diretor falando que quer que volta a ter reajuste. E vai ter reajuste, os caras estão segurando e a Petrobras está em dívida. Ou fica segurando e faz igual a Dilma fez. Aí você vai pagar a língua, né? Né, presidente? Você falou mal da Dilma, que ela segurou os preços, fez uma irresponsabilidade, gerou uma dívida gigante para a Petrobras. E você vai fazer a mesma coisa. Por quê? Ela fez o que fez porque estava tendo um problema de inflação. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tacar pedra nos outros, porque às vezes a gente também faz parte dessa pedrada, né? Agora, uma fofoquinha interessante para a gente já caminhando para o desfecho aqui. Olha o que saiu no jornal Gazeta de São Paulo. Vladimir Putin foi levado às pressas para o hospital, diz a emissora. Eita pleura!
Vladimir Putin às pressas para o hospital. Será que o homem está realmente doente? Deu fraqueza e tontura. Eita! O que está acontecendo? Envenenamento? O que será que é? E se troca o Putin, quem que entra no lugar dele? Vai ser um general, hein? Ah, não vai ser político não, vai. Será? Quem que entra? Moço do céu. Vamos ver as grandes mudanças nesse planeta. Vai acontecer tudo de uma vez, hein? É presidente da Rússia, dos Estados Unidos, esses bilionários que mandam no planeta, tudo não sei o que, vai tudo junto, hein? Vai ter um desencarnão bonito nesse planeta, rapaz, nesses próximos anos. Nesses 2, 3 aninhos vai ter um desencarne tão impressionante para ajudar na regeneração desse planeta. Deus é bom demais, né? Sorte o seu ceifador para fazer a brincadeira. E pra gente acabar com tudo aqui, Poder 360, insatisfeitos por causa do Pix, diz o Bolsonaro sobre a pesquisa da XP. O pessoal está insatisfeito por causa do Pix? Quem está insatisfeito por causa do Pix? Os bancos. Diz ele que os bancos estão insatisfeitos por causa do Pix. Pode estar. Só que o banco, moço, ele sempre arruma um jeito de ganhar o seu dinheirinho. Se não for dessa forma, vai ser de outra. Se não for dessa, vai ser de outra. E assim vai. Alguém vai pagar o pato nisso tudo. Claro, o Pix facilitou muito, muito. É muito melhor que o boleto. O Pix, para mim, o Pix é evolução do boleto. Mas o TED e o DOC ainda tem que continuar. Porque eu não faria movimentações grandes via Pix. Somente pequenininhos, coisinhas de pagamento de boleto, essas coisas. Isso sim. E tem que tomar cuidado com as outras coisas que tem aí. Gente, um final de semana muito agradável para todo mundo. Que Deus abençoe do fundo do coração. Jamais a verdade absoluta. Namastê.